Oi, gente. Então, queria fazer uma leitura de um texto do Alan Watts, que eu li também, adaptei ele um pouco aqui para o português, para o que eu queria dizer, porque eu achava importante, e mais algumas reflexões aqui, mais uma citação e uma reflexão. Então, esse é o texto aqui que começa com Suponha ser Deus, do Alan Watts. Tá? Suponha ser Deus, ter todo o tempo do mundo, toda a eternidade, todo o poder a seu dispor. Suponha poder tudo o que você quer apenas com o poder da sua imaginação. E se você pudesse sonhar todas as noites, o que você sonharia? Talvez lá pelas tantas você se entediaria de ter tudo o que quer, do jeito como você quer, nenhum escape, nenhum desafio, nenhuma dificuldade, nenhum risco. E você vai descendo, querendo experimentar outros nacos de vida, partes onde você se sacrifica e conquista e sofre, mas tem sabor e tem vontade. E você gosta do tempero e da aventura. Ter ou não ter passa a ser excitante. Você depende do tentar. Você adiciona perigo na sua jornada. E talvez chegue um ponto em que você diga: cansei de saber que apenas imagino tudo isso. Quero agora esquecer que estou sonhando, para que tudo pareça tão real, não apenas mera fantasia. E você experiencia pobreza, doenças, agonia, dor e uma miríade de experiências das quais estava privado. Então, o Alan Watts coloca essa questão para a gente, né? Ele pede que a gente imagine isso como um ser todo-poderoso, e aí ele supõe que, na verdade, a gente não vai querer ficar naquele estado de perfeição ideal, mas vai querer alguma variação. Isso inclui uma experiência de algo pior também, pela experiência mesmo em si. Eu achei essa ideia interessante, né? É, e por isso que eu traduzi e adaptei aqui Kim, tá? Não é o original dele, não tá palavra por palavra, mas dando crédito, né, para quem teve a ideia. E aí eu encontrei outras duas situações que vieram meio juntas e me deixaram pensando também nesse tema, né? Uma delas vem do Nikos Kazantzakis, do Zorba, o grego. Quando tudo dá errado, que alegria testar a alma e ver se ela tem resistência e coragem. Um inimigo invisível e todo-poderoso, alguns o chamam de Deus, outros de diabo, parece se lançar sobre nós para nos destruir, mas não somos destruídos. O que me chama a atenção nessa frase, nessa citação, que também eu adaptei, deu para traduzir, tá? A gente não está aqui, não tem outro autor no meio, né? É a ideia de que a gente está sempre perseguindo as coisas boas, né? A alegria, a felicidade, o prazer, o conforto, uma sensação extraordinária, saúde, sucesso. Tem coisa que a gente pode questionar se é boa ou não, fama, por exemplo. É, mas isso aí todo mundo concorda que o que é bom, né? E o que é ruim. Tem coisa que é ruim, mas tem uma sensação boa. Tem coisa que é o contrário, que é boa, mas tem uma sensação ruim, né? Por exemplo, se uma vacina, uma sensação ruim, mas nos causa bem. As drogas, em geral, dão uma sensação aprazível, mas nos causam mal, né? Então, tem coisas mais complicantes aí. Mas a ideia aqui que o Nikos traz, né, é que realmente a gente vai enfrentar o percalço,
Assim, a gente pode enfrentar o percalço com alegria, porque a alma está testada e a gente suporta o teste, né? Os ingleses falam endurance, a gente persiste, a gente passa adiante daquilo e vê que a gente vence, ou que ao menos tem coragem, que enfrenta de pé, né? Esses testes da vida, essas experiências. E quando volta para o Alan Watts, né, uma experiência que talvez a gente tenha escolhido lá pelas tantas, né, como uma partezinha de Deus Todo-Poderoso. Eu vou descer aqui como Guilherme, vou experimentar como seria nascer em 1983 no Brasil e com a contingência que a gente enfrenta, né, encontro um amigo, uma namorada, escolho essa profissão. E realmente, assim, a vida aqui tem testes e tem obstáculos, tem sofrimento, né? Mas isso não quer dizer que ela não deixe de ser maravilhosa. Isso é sempre uma coisa que eu penso, gosto de pensar. Se eu esqueço, tento voltar logo a pensar isso, porque para mim é uma luz que me guia, né? E aí tem uma terceira citação, que é de uma artista que se chama Georgia O'Keeffe. Essa eu também traduzi, tá? Acho tão tolo as pessoas quererem ser felizes. A felicidade é tão momentânea, você é feliz por um instante e depois começa a pensar de novo. O interesse é a coisa mais importante da vida. A felicidade é temporária, mas o interesse é contínuo, disse ela. Essa frase me tocou também porque eu, como psicólogo, como estudioso da alma, mesmo antes autodidata, né, nas minhas leituras de filosofia. E esse é um tema que eu sempre gostei da felicidade, ele ficou muito em voga em pesquisas, né, nas últimas décadas. E mesmo assim, ainda tem muita. A gente não consegue concordar com o que seja a felicidade. Uma das coisas que mais aparece sobre, como se fosse uma crítica à ideia de felicidade, é justamente essa que a Georgia trouxe, né? De que, mas a felicidade é temporária. E aí tem um estudo importante da psicologia, liderado pelo Dinner, que mostra que, na verdade, a felicidade, como satisfação de vida, ela tem uma persistência ao longo do tempo, né? Então, isso é uma perspectiva que se embate. Claro que a gente depende dessa conceitualização da felicidade. Eu estava lembrando de um artista que chama, um cantor e compositor, né, Pharrell Williams. E lá em 2013, 2014, quando eu também me embatia com esse tema e estudava antropologia, ele fez uma música que chamava Rap, que foi até trilha daquele filme dos Minions, né? O meu malvado favorito. Então, assim, ficou bem famosa essa música, tocava bastante na rádio. E ele diz algo como: bata as suas mãos se você souber o que a felicidade significa para você. Que é uma frase engraçada, porque afinal, o que que significa a felicidade? A gente idealiza algumas coisas, né? Vou dizer bem genericamente aqui, tá? Claro que tem contrapontos, né? Mas ter um iate é uma coisa boa, ter uma mansão é uma coisa boa, né? Ter um plano de saúde é uma coisa boa, né? Então, assim, ter as coisas boas talvez nos deixasse feliz. Ter quem nos ame, amar a quem nos ama também, né? Estar numa relação amorosa recíproca. Pode ser, conquistar uma coisa me parece mais alegria. E a gente confunde felicidade com alegria. Eu acho que esse é um erro que acontece quando a gente pensa em felicidade. Porque o prazer da conquista, claro que é um júbilo, mas eu nunca concebi ele como felicidade. Eu acho que se a pessoa usa essa palavra para essa sensação, ela está passando longe do que poderia ser a felicidade, ou do que alguns filósofos, pensadores, tentaram conceber que seja a felicidade. E eu acho que tem outras palavras para demonstrar isso, né? Então, vindo desse desconforto, mais ou menos, assim, eu gostei da frase dela, porque realmente, assim, é uma coisa que ela nos convida a dizer assim,
Não fica olhando só para o bem-estar, só para a felicidade, só para o prazer, né? De repente, assim, se tu tá interessado, isso já é muita coisa. Se tu tem uma busca, isso aí é interessante. Eu discordo dela que o interesse seja contínuo, porque o interesse é tão volátil quanto muitas coisas. Eu acho que tem interesses que a gente sustenta ao longo da vida com mais tranquilidade, com mais persistência, né? Mas isso não está dado. Mas eu entendo assim o pensamento dela aqui como provocação para nós. Só que é uma provocação, acho que tão rica e ressoa com esses outros comentários que eu fiz e outras coisas que eu já pensei ao longo da minha vida, que eu tentei delinear algumas perspectivas a partir dessa frase. Eu me aproveitei ali de algum comentário ou outro que eu vi, né, das reações das pessoas sobre essa frase, e aqui vão elas. Então, perspectiva um: a alegria, o prazer e até a felicidade são transitórios. É, bom, aqui é uma perspectiva, né? Não estou concordando que a felicidade. Se a gente volta lá para o Dinner, na satisfação de vida, ele não diz que a felicidade não acaba. Ele diz que ele é um sentimento relativamente estável. Então, eu acho que isso aí tem um grande cinza aí no meio. Quer dizer assim, pô, se a pessoa é feliz por 2 anos, né, dia após dia, ela consegue olhar para si mesma, olhar para sua vida e dizer, não, mas eu sou feliz, eu estou satisfeito com a minha vida. Passou 2 anos, de repente teve um dia lá que ela diz que não está. A gente tem que também entender, eu diria, que o fato de uma coisa ser transitória não apaga o valor dela. Às vezes é o contrário, às vezes o fato de ser transitório, ser único, torna aquilo mais brilhante. Então, assim, às vezes a pessoa usa esse argumento, mas a felicidade é transitória. Tudo bem, é transitório, mas tudo é transitório, gente. Então, assim, vamos com calma, né? Não dá para desmerecer uma coisa só porque ela acaba, eu acho. Esse é um pensamento que eu tenho. A vida acaba também, a vida nesse plano. E aí, eu vou fazer qualquer coisa, achar que não vou perseguir aquilo que eu quero, que me interessa, porque vai acabar, né? Então, assim, eu acho que é ilusão acreditar que alguma coisa não acabe. Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que quem usa esse argumento, assim, tu quer uma coisa que nunca acabe, tu tá no plano errado daqui, né? Ou tu conserta a tua expectativa. Eu acho que é uma coisa mais interessante. Teve uma pessoa que comentou uma coisa muito engraçada. Ela disse assim: esse é o tipo de frase que as pessoas infelizes dizem. Que é uma provocação interessante também, né? Porque assim, quem é que fica desmerecendo a felicidade é quem é infeliz e quer achar que a infelicidade é tudo que há, né? Ou é um caminho válido, etc. Então eu achei um comentário bem interessante também. Aí, mas deixa eu voltar para as minhas perspectivas aqui. A segunda perspectiva é a curiosidade, o desejo e o interesse também são transitórios, né? Aí eu já expliquei anteriormente, mas basicamente é isso. Olha, vou fazer aqui o contraponto prazer-desejo, né? Sim, o prazer é o resultado de uma coisa que me causa bem-estar. Comi um chocolate, senti prazer, né? Coloquei o chocolate na boca, tenho papilas gustativas. Esse gosto me agrada, posso desejá-lo, né? De repente, seu desejo aumenta e mais o gosto ainda, né? Mas de repente o desejo não está mais lá, né? Comi uma tira, uma barra e já estou farto de chocolate, né? Não tem mais desejo, pode ter até uma repulsa. Então eu acho que isso é um fato da realidade também aqui, né? Eu coloquei como perspectiva, mas vou dizer que eu me alinho aqui, porque as coisas que eu vejo, tudo é fugaz, né? A curiosidade é fugaz. Eu entro num assunto, pesquisei um dia, pesquisei um mês. Quem já fez um mestrado, doutorado, que é uma pesquisa de fôlego, quem fez
com curiosidade todo o caminho, parabéns. Mas eu acho que a maioria das pessoas já experimentou, mas já deu desse assunto, vou estudar outra coisa, né? Às vezes a pessoa está muito motivada, quer ser um pesquisador de ponta, consegue seguir, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas acaba que a curiosidade é um pouco flutuante. No meu caso é muito flutuante, eu pulo de um assunto para outro com mais rapidez. Perspectiva 3: desejo, vontade, curiosidade e interesse pelo menos te levam a algum lugar. Aqui tem uma coisa interessante que é assim, que é isso nos leva a algum lugar? É uma coisa que nos mobiliza e nos dá uma experiência, né? E aí volta lá para o texto do Alan Watts. O que a gente quer, talvez? A gente quer estar bem e sonhar com uma coisa perfeita? Ou a gente quer ter uma experiência? De um modo geral, eu acho que aqui é mais rico a gente ter experiência do que estar a salvo, estar perfeito, não ter demandas, não estar em falta. Então, eu acho que as coisas que nos mobilizam têm vida. E aqui vale para todos os lados, vale para a curiosidade e o interesse, que a Georgia estava falando, mas vale para o desejo, vale para a vontade, né? Aqui eu pus desejo, quem conhece minha obra sabe que eu faço uma distinção entre desejo e vontade. Não vou entrar no mérito aqui hoje, mas até pus o desejo junto, né? O desejo, para mim, não está no mesmo patamar que a vontade. A vontade realmente é uma coisa que envolve todo o nosso ser e que a gente elege e que tem sentido, que tem propósito. O desejo é uma coisa mais fortuita, né? Pode vir, pode não vir. O desejo por chocolate, por exemplo, que você tem, né? O desejo, a gente fala do tesão na psicologia muito. O prazer, perspectiva 4. O prazer do resultado é recompensador, mas a sensação da busca é mobilizante. Então, o que eu estou construindo também, que é isso. Então, estou jogando de lado aquela coisa do prazer da conquista que as pessoas chamam de felicidade, porque para mim não é. Eu consigo chamar aquilo de alegria, ok? Alegria. Mas talvez o mais preciso seja prazer do resultado, prazer da conquista. Isso também já está documentado que dura um tempo e depois o nosso estado de humor volta ao normal. Ninguém fica feliz a vida toda porque ganhou um carro na infância, né? Um carro de brinquedo, por exemplo. Ou aquela promoção que a gente ganha, seja de status, seja de salário, no ano que vem a gente já quer outra, porque aquela lá já ficou normal. Então, de qualquer modo, a sensação da busca é mobilizante. Aí volta para essa ideia da experiência, né, gente? O que te mobiliza? O que você quer? E não é assim, eu quero isso porque eu quero conseguir isso, entende? É mais assim, eu quero isso para eu partir em busca de uma coisa, algum lugar. Isso me mobiliza, eu sinto algo quando eu quero isso, eu sinto o valor daquilo que eu quero e eu vou tentar, né? E eu posso não conseguir. Volta para a ideia do Alan, eu vou ter uma experiência de ser desejante aqui, de ser volitivo, né, de querer alguma coisa, e vou partir em busca disso, vou colocar o meu ser em busca disso, tá? E o resultado é contingente, né? Prazer, desprazer, sofrimento, alegria, sucesso. A perspectiva 5: achar que está tudo bem pode não te levar a lugar algum. Aqui é uma perspectiva concordando, né, com quem acha que está tudo perfeito, não vou desejar nada, ou quem é muito acomodado, realmente, né? A gente tem essas expressões que seguiram nos últimos anos, zona de conforto, ficar na zona de conforto. Realmente, assim, acho que quem está na zona de conforto, ou quem acha que está ok, que está tudo bem, está nota 7, nota 8, nota 9, né? Eu acho que tem esse dilema entre o perfeccionista, mas a pessoa que reconhece e que agradece aquilo que tem. O perfeccionista quer uma nota 10, ele ele fica inquieto, ele não se acomoda, ele parte em busca daquilo até conseguir do jeitinho que ele quer. Mas ao mesmo tempo isso pode ser uma armadilha para nós. Eu sempre lembro do Van Gogh que cortou a orelha porque ele não estava conseguindo desenhar do jeito que ele queria.
E aí ele se mutilou, né? Uma coisa é você errar uma pintura, que você faz outra. Uma coisa é você realmente se cortar e você não tem mais a sua orelha, por exemplo. Então, é, eu acho que tem esse dilema, que eu também não acredito muito nessa frase em si, nessa perspectiva de que realmente, se você achar que está tudo bem, você não vai sair do lugar. Acho que isso é um exagero. Mas realmente, sim, quem quer sempre um algo mais está em movimento, né? E isso pode ser interessante, né? Aí fica esse dilema entre uma busca insatisfeita e o encontro satisfeito. Eu acho que esse é um dilema que a gente sente. E eu acredito que a gente pode fazer, as pessoas que tentam falar que o caminho, que o sentido está no caminho, que o prazer tem que estar no caminho, que o fruto, né, tá no caminho e não no destino, está tentando dizer isso, mas você pode estar satisfeito durante a jornada, mesmo que não esteja tudo perfeito, mesmo que você não tenha tudo que quer. Que eu acho uma perspectiva, assim, teoricamente mais interessante, mas concordo que é a mais difícil de manter, né? A gente ser, vamos dizer assim, grato pelo que tem, mas ainda um pouco mobilizado para tentar algo mais, vamos dizer assim. Perspectiva 6. A jornada proporciona experiência e isso é uma recompensa em si. Sim, aqui voltamos a uma ideia que eu já disse aqui antes. No fundo, não há lugar para chegar, mas é preciso ter a experiência. Essa é uma ideia interessante porque eu acho assim, sei lá, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter filho. É, de um modo geral, a gente não tem um lugar para onde chegar. Ah, eu quero fazer uma obra que vai dizer tal coisa. Ou eu quero que essa obra ganhe o prêmio máximo, um Oscar, um Nobel, um tipo de reconhecimento, honoris causa. É, volta aquela ideia lá de que, na verdade, a gente já pode até querer, se mobiliza, pode querer por muito tempo, mas é difícil querer pela vida toda, né? Você diz assim, ah, não, ganhei isso, cumpri minha missão, vou parar de fazer tudo, né? Em geral, as pessoas seguem fazendo. Por exemplo, assim, um atleta, ele segue como um treinador depois, né? Ele atua na formação de outros atletas. A pessoa não, realmente não... Eu fiz natação, e natação é um esporte cansativo. Então, se você vê qualquer um, Ian Thorpe, que era um grande nadador e parou até precocemente, talvez, né? César Cielo, que é o brasileiro que a gente conhece, o Michael Phelps, assim, as pessoas ali as pessoas em geral cansam, que assim, é uma rotina de treino muito exaustiva e muito repetitiva, né? Um esporte com bola, como futebol, as pessoas podem jogar na brincadeira. Aí você vê, né? Por exemplo, assim, o Romário, que jogou até os 40, o Túlio, que queria fazer mais gols, né? Ambos queriam chegar aos 1.000 gols. Você vê gente que migra para outro esporte, como o Júnior, né? Que foi para o futebol de areia. Enfim, aí tem outros exemplos. É, e eu acho que todos os lugares, na verdade, assim, um checkpoint, vamos falar assim. Esses dias eu estava lendo sobre uma montanhista, e o montanhista é assim, tem essas montanhas mais altas do mundo, vamos lá, vamos. Ele pode até querer ir de novo, né? Mas uma hora diga assim, tá, já vivi isso, já me coloquei nesse desafio, e deu. E eu acho que todo o interesse em nós muda, né? Então, realmente, eu acho que não adianta ficar endeusando um ponto de chegada, porque o ponto de chegada vai ser só um ponto de partida do dali para diante, né? De qualquer modo, a gente sempre tem a experiência de partir de um lugar, chegar no outro. Como é que foi essa experiência? Foi boa, foi ruim, gostei, não gostei, quero de novo, quero outra coisa. Isso é o normal, né? Perspectiva 8.
A felicidade é, na verdade, um estado de espírito que independe de ausência de aspectos negativos ou adversidades e é, portanto, duradoura sim. Agora eu recupero aquela ideia de Diner, não tinha escrito antes, mas é uma das perspectivas que a gente pode endossar, né? Se a felicidade não é um estado de coisas, mas um estado de espírito, e eu consigo escolher o meu estado de espírito, aqui tem senões também, mas vamos adotar por um segundo, sem objeções essa ideia, eu consigo determinar que eu sou feliz e tá tudo certo. Eu posso ser feliz na adversidade, eu posso ser feliz se eu tiver uma perda, se eu tiver em luto, se eu tiver várias coisas. Volta lá para a ideia da Poliana, né, a personagem que era feliz a despeito de tudo. Aí uma polêmica que a gente pode fazer é assim, tá, mas né, Guilherme, como você pode conceber que o estado de espírito você determina? E aí, realmente pode ter complicantes bem graves, né? Uma pessoa sob tortura, ela está experienciando aquela dor, aquele sofrimento, estar presa, ser ameaçada, né? Ter sua família ameaçada. Ela não vai conseguir dizer que é feliz naquele momento. Se tu voltar para a ideia da Dina, talvez ela esteja satisfeita com a vida dela, no geral, embora naquele momento específico ela esteja experienciando aquilo, né? É claro, perdas, né? Assim, se a gente ama uma pessoa, perde a pessoa, né? Ninguém vai dizer que está feliz naquele momento. Embora a gente possa fazer um exercício mental e emocional de se recompor, de estar em paz. E aí dura o tempo de se recompor não vai estar definido de antemão, depende da ocasião, depende de nós, depende do que acontece em seguida. Mas eu acho que é uma ideia interessante que a gente ao menos consegue influenciar o nosso estado de espírito, que ele não é dado pelas coisas em si, que ele não é dado pelas situações em si, né? Claro que tem esses exemplos extremos que eu trouxe, que nos dão uma contrabalanceada, mas eu acho que é importante que a gente acredite que a gente consiga influenciar e faça coisas para influenciar. Inclusive, nos pesquisas de bem-estar e felicidade, uma das coisas que é recomendada é um diário da gratidão, né? Que é um exercício rotineiro onde você valoriza alguma coisa que está presente na sua vida. E isso melhora o nosso humor, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui. Perspectiva 9. Há algo que nos mobiliza e não é sempre a mesma coisa. E é importante estar aberto ao que nos mobiliza, não fechar em categorias ou teorias. A busca por um entendimento pleno pode descaracterizar a experiência. Tem uma frase da Clarice que diz, não tenta entender, né? Aí eu lembrei dessa frase aqui porque é mais ou menos isso. Assim, de repente, assim, a gente fica tão interessado em categorizar, entender, criar uma teoria sobre aquilo, que esquece de sentir a experiência, né? A experiência é mais completa que o entendimento que a gente possa ter dela, porque o nosso entendimento não é completo. Esse entendimento é um recorte daquilo que a gente conseguiu montar, das palavras que a gente tem, de uma teoria ou outra que a gente já conhece, ou que a gente consegue conceber. E aqui a perspectiva está defendendo que a gente sinta, que a gente viva e não fica assim, né, tão preso somente ao que entendemos. Esse comentário veio de um que eu achei muito interessante, e a pessoa disse assim, olhando a frase da Geórgia, né, que diz, não busca a felicidade, busca o interesse, né? Ele diz assim, engraçado, como sempre tem alguém querendo endeusar um valor específico, colocar ele como único. E ele diz assim, não tem, né? Assim, a paz é legal, mas uma hora tem guerra, né? O interesse é legal, mas uma hora tem desinteresse. A felicidade é legal, mas uma hora tem infelicidade.
E aí ele criticou essa tentativa que a gente tem de colocar nessas palavras que são receptáculos dos nossos desejos e idealizações, coisas que não tem, a vida não tem como ser só sobre uma coisa, a vida é uma conjunção de coisas. Então, assim, você pode ter saúde e ser infeliz, e pode ser feliz e ter problemas de saúde. E você está experienciando a sua vida, e talvez isso seja mais interessante do que a gente ficar querendo que tudo esteja perfeito sempre, né? Volta para a ideia do Alan Watts. Então, já ficou meia hora aqui de vídeo, e isso é o que eu queria dizer para vocês. Espero que você tenha curtido, te instigado, e obrigado pela atenção.